Nós vamos respirar bem profundamente, descruzando os nossos braços, as nossas pernas, fechando os nossos olhos e sentindo toda essa luz, toda essa espiritualidade que está junto conosco nesta noite. Nós vamos abrir as portas do nosso lar para que os guardiões adentrem, trazendo toda a harmonia, trazendo todo o amparo, trazendo todo o fortalecimento. Nós vamos mentalizando espirais a amparar o ambiente em que vivemos, retirando as formas, retirando os pensamentos, higienizando os sentimentos. Nós vamos sentindo essa espiritualidade maior, a fazer um círculo de proteção em torno do lar onde moramos, e um segundo círculo de proteção em torno do quarteirão onde vivemos, trazendo toda a luz, toda a proteção, todo o fortalecimento. E vamos nesse instante abrindo os corações, sentindo toda a espiritualidade do Hospital Santa Cruz, sentindo toda a espiritualidade do pingo de luz, através dos nossos mentores, através de Ruiz, o nosso dirigente, e de mãos dadas com Ruiz, ele nos leva até Maria, a nossa mãe do amor, de luz, de esperança, e sentindo toda essa energia positiva, Maria nos conduz até Jesus, e sentimos o amor a nos acolher, a nos fortalecer, a nos equilibrar. E de mãos dadas com Jesus, nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom da vida, agradecer esta oportunidade bendita de aprendizado, de estarmos aqui nesta noite, aprendendo uns com os outros. Que possamos sentir nesse instante toda a luz, toda a proteção, todo o amparo, e assim dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse instante possamos sentir toda a proteção na sala do acolhimento de amor, com os guardiões, com muito violeta, com muito verde-mar, envolvendo a todos que aqui estamos em aprendizado, e envolvendo a sala das radiações, envolvendo a cada médium, de muita luz, de muita... Graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Tudo bem. Tudo bem. E aí, como fomos? Bom trabalho para vocês. Para vocês também, boa sala. Bom atendimento em todos. Como fomos nesses dias sem acolhimento de amor?
Me digam como ficaram. Sentimos falta Falta. Sentiram falta do quê? Me conte. de estarmos juntos, de nos reunirmos, compartilhar. Sentiram Faz falta falta. do compartilhamento? De estar junto, né? Faz falta. Sentiram falta? Olha, bem interessante. Alguém fez algum acolhimento Eu dos fiz só antigos? Hum? Estão tímidos. Silviane, era você que estava respondendo? Era. Eu Eu só falei que eu escutei. fiz no dia, não revi nenhuma aula. Não? Então tá bom. Mas sentiram falta. Já é alguma coisa. Já é uma grande coisa. É bom, né? Estar junto com as pessoas, poder dividir os sentimentos, as experiências. É bom, né? Traz um conforto. É, né? Porque a gente vê que a gente não está tão diferente das outras pessoas, né? É, Sim, Que todo mundo está no mesmo barco, remando de uma forma diferente, mas no sim. mesmo barco, né? Ai, ai. Então vamos lá. Vamos lá. Honrar o divino em cada um. Namastê. Na Índia e na Ásia, de um modo geral, quando as pessoas saúdam umas às outras, elas juntam as palmas das mãos e se curvam, dizendo Namastê, cuja tradução poderia ser: Eu honro o divino dentro de você. É uma saudação que nos convida a perceber o sagrado que habita em cada ser humano, pois fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus afirmou que somos deuses. Com isso, podemos afirmar que em cada ser humano há uma essência divina, embora tão poucas vezes reconhecida. Mesmo as pessoas de comportamento social reprovável também são divinas. Só não conseguiram enxergar ainda a luz interior que carregam dentro de si, tanto quanto nós ainda não estamos despertos para a nossa natureza divina. Pensar que cada criatura é sagrada em si mesma conduz necessariamente a uma atitude de reverência e respeito pelo outro. Faz lembrar que as belezas que moram em cada um e tal percepção não me impede de maltratá-lo, como me leva a bem querê-lo. O mesmo Deus que habita em mim também habita o coração do próximo. Esse olhar nos levará à conclusão de que não existe separação entre os homens. Por isso, tudo isso, aquilo que fizermos ao próximo, estaremos fazendo também a nós mesmos. O reino de Deus, objetivo maior da mensagem de Jesus, nada mais é do que esse estado de espírito em que os homens se veem, se tratam como irmãos uns dos outros. Toda vez que você acordar, olhe-se no espelho e, com bondade no coração, diga a si mesmo: Namastê. Quando encontrar alguém mentalmente, faça o mesmo, desejando que aquela pessoa seja envolvida pelas bênçãos divinas. Um simples namastê, quando dito de coração, pode curar muitas vidas. Essa é a nossa página. Muito bonita. Começamos com o pé direito, Ana, na verdade. Sim. Namastê. 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 Né? É uma coisa realmente assim, né? Quando a gente, né, fala
eu sempre coloco assim, quando a gente consegue colocar um pontinho de luz, quando a gente abre um sorriso nos lábios, nos olhos, né? Porque eu falo muito que a gente sorri com os olhos. Aí você fala, você é maluca? Eu falo assim, não, a gente sorri com os olhos. E a gente aprendeu a sorrir com os olhos quando a gente usava máscara, né? A gente aprendeu a sorrir com os olhos. As pessoas não conseguiam ver o nosso sorriso, mas elas conseguiam olhar os nossos os olhos, né? Eu tenho eu falo que é uma dificuldade, vamos dizer assim, né? As pessoas que não me olham nos olhos, assim, eu tenho um pouco de receio. Aí você fala, nossa, você está julgando, condenando, mas eu tenho um pouco de receio. Eu tenho medo. Eu sou sincera, porque assim, eu acho que os olhos, ela é a janela da alma, né? A gente fala com eles, né? A gente sente, né? Por isso que eu falo, assim, a gente sorri com os olhos. Eu Sim. sou, né? Então, e a gente passa essa alegria, esse fator, né? E quando as pessoas nos abençoam, a gente sente, né? Então, cada um que faz né? Esse namastê, a gente sente, né? Esse divino. E é muito interessante quando a gente estuda essa parte espiritual, né? Quando a gente estuda psiquismo, quando a gente estuda toda a parte de anatomia do corpo, para a gente conseguir dar paz e aperfeiçoar tudo isso. Uma das coisas que a gente aprende dentro do espiritismo é que Deus faz estar dentro de nós. Os católicos falam muito isso, né? E para nós espíritas, a gente sempre coloca que Deus está aqui, ó, está no meio, como se tivesse, né, o nosso tórax e no meio Deus fizesse parte dali. É a nossa essência, é a nossa centelha de luz, é a centelha divina. Então, ela pulsa ali, o namastê, as mãos unidas. E é no mesmo ponto. Os católicos falam da mesma forma. Então, este é um ponto que nós temos dentro de nós. Deus, nós somos a sua criação, somos semelhantes, não somos deuses, não somos Deus, mas podemos ser deuses se assim acreditarmos. E aí, o que vocês sentem nesta página? Me contem. Eu honro o divino dentro de você. Para a gente honrar o divino dentro do outro, a gente honra o divino que está dentro de nós? É uma pergunta. Eu sinto esse Pai, esse Deus dentro de mim? Sim. Ele está aqui dentro? Sim. Ah, por isso que a gente faz o namastê para o próximo, porque a gente está sentindo ele com a gente. Porque isso é importante a gente sentir Deus. Porque se a gente sente Deus, a gente se sente confortável, não é verdade? Sim. Na hora que o perrengue vem, a gente passa mais fácil ou a gente se desespera? Aí desespera. Deus dentro de mim, mas na hora que o perrengue chega, o perrengue chegou. Mas essa é a honestidade, né? É aí onde que tá. Se a gente conseguisse ter a serenidade, né? Se a gente conseguisse respirar, se a gente conseguisse parar e sentir Deus nesse momento que o perrengue chega, seria mais fácil, né? É. Mas a gente sente. A gente sente o quê, Ana Cláudia? A gente sente Deus. Sente. A gente sente. Mesmo a gente se desesperando, a gente sente.
que a gente sente. Porque antigamente seria pior. Nossa, Bem mais. bem mais, então. Essa comparação que eu faço dessa descoberta da fé dele, entendeu? De como eu era e de como hoje eu estou lidando com as coisas. Desesperar, gente, não tem como. Ter um medinho, não tem como. Tem. Mas aí é o que eu falo, aí a gente vai resgatando essa fé, essa centelha, e vai se acalmando para poder seguir, eu acho, Porque, assim, antigamente seria bem pior, né? totalmente. Hã? Totalmente. Nossa, Né? Seria aquela coisa de arrear e ficar. caos. É legal, porque assim, a gente já consegue fazer essa analogia, né? A gente já consegue, ó, antigamente seria assim, viria o desespero, eu ia perder a fé, eu ia ficar desesperada, eu ia brigar, eu ia discutir, eu ia fazer um monte de coisa. Era isso? Esse é o resumo que eu posso falar para vocês? Exatamente. Tudo isso e mais um pouco, antigamente. Aí hoje, vamos lá. Chegou, né, um momento de aprendizado maior. Chora, dá medo, chora, dá medo. É um turbilhão, um carrossel de emoções. Mas eu não sei explicar, Valéria. Tem alguma coisa que ampara, que está É me assim, segurando, que está indo comigo, então, ajudando, assim, não sei. vê se é assim, ó, vamos conversando. A gente vai do 8 a 80, né? A gente recebe o impacto, a gente, né, tem a dor, mas é uma dor diferente, já não é uma dor que desespera, já é uma dor que dói, mas ao mesmo tempo te traz calma. Aí você fala, que loucura! É, No sentido assim, te traz uma calma, no sentido assim, eu aceito. Eu aceito. isso mesmo. É assim? É É, assim. e mesmo. É mesmo. Porque senão a gente congela, eu já percebi. E então, assim, e aí a hora que você acha que o pensamento vem, o medo, tudo, aí a gente se agarra em quê? Vai nele, vai na oração, fala, me dê a calma, me dê isso. Aí sim, você vai encontrando meios para, né, Valéria, 1 minuto de cada vez, 10 minutos, aí você vai seguindo. Não sei. É, a gente vai aprendendo a trabalhar os limites, né? É, Você vai aprendendo a trabalhar limites, os seus limites, não o limite do outro, os seus, né? Aquilo que você vai se educando, né? Coisas que a gente nem parava para pensar antigamente, nem achava que ia passar. De repente, você para, respira e fala: não, vamos lá. Hoje é isso, amanhã a gente já não sabe, mas hoje é isso, agora de manhã tá assim, de tarde eu também não posso dizer como que vai ser, mas isso aí. agora eu vou viver dessa forma, né? E com o coração calmo, né? É. Com o coração calmo. Vai acalmando. No começo, e aí vai. É. É interessante quando ele fala assim: eu honro o divino dentro de você, né? E ele fala que é uma saudação que nos convida a perceber o sagrado que habita em cada ser humano, pois fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus.
E aí, onde que assim, né? Se a gente for parar para pensar, quando eu falei assim, estamos todos nós no mesmo barco, mas remando de formas diferentes, porque cada um, se a gente for falar assim, ô Vivi, como que você tá? Como que é a sua dor? Me fala, você tem alguma dor hoje? Dona Isaura? São dores diferentes. O meu aprendizado é de um jeito, da Ana Cláudia é de outro, da Emília é de outro, da Ana Paula é de outro, da Odete é de outro, da Simone é de outro. Mas são aprendizados. São aprendizados que nós temos, né? E se a gente olhar, né? Se a gente conseguir ver o outro, né, nesse sentido, né? Não que a gente tem que a dor do outro é maior do que a minha, não. A minha é maior do que a outra. Parece que a gente está fazendo uma disputa e não tem disputa nesse. Não existe, né? A dor do outro é a dor do outro. E aí é uma dor que seria bom ser respeitada da mesma forma que a gente gostaria que respeitassem a nossa, né? Porque a gente, para falar de dor, né, para a gente falar de o que sentimos, cada um sente de uma forma. Aquilo que pode ser muito grande para mim pode ser menor para Ana Cláudia, que pode ser menor para Dona Isaura, mas não significa que não seja algo que doa, que nos traga um conflito, né, que nos deixe inseguro. Gente, eu estou falando demais, vocês estão falando de menos, estão todos quietos, com esses microfones fechados. Isso porque estavam com saudade. Imagine se não tivessem. Estava todo mundo com a imagem fechada. Vamos tagarelar. Jesus afirmou que somos deuses. Por isso, podemos afirmar que cada ser humano há uma essência divina, embora tão poucas vezes reconhecida. A gente, então, consegue reconhecer essa centelha de luz? Não, Não, Silvia. dificilmente. Por quê? Eu não sei, eu não acho que eu estou muito distante de ser comparada a essa centelha de luz Mas, de ó, é Jesus. uma essência, ó, uma essência. Vamos lá. Silviane, você faz bolo? Faço. Então, pega uma essência de baunilha, é uma essência, não é o favo de baunilha, é uma essência, tá? Tá totalmente, como que se diz? Diluída. Sim. É, Somos nesse prisma. nós. Somos Vendo nós. desse. Nós somos uma essência. Sim. Nós não somos um favinho de mel. De baunilha, de mel, nós não somos. Mas somos uma essência, temos um tantinho. Conseguimos reconhecer esse tantinho? Assim, dessa forma, sim. Ai, que bom, tá vendo? É só diluir. A gente sempre diluindo dá. Só diluir. Então, essa essência, tudo bem. Para todo mundo? Então, já conseguimos, já demos esse primeiro passo. Já é bom. Mesmo as pessoas de comportamento social reprovável também são divinas. Aí já tenho minhas dúvidas. Se nós já somos uma pensinha, essas pessoas, fica mais difícil, né? Essa parte do texto eu li várias vezes para poder interiorizar. Eu falei, meu, não consigo. Ó, Se nós que estamos tentando
aprender, se melhorar já é difícil imagine uma pessoa que, sei lá, não consigo visualizar, não. Ó, mesmo as pessoas de comportamento social reprovado. O que seria uma pessoa de comportamento social reprovado? É aquilo que vai é aquilo que vai contra aos nossos ideais, a nossa Princípio. conduta, né? A forma como a gente pensa, tá? Então, assim, às vezes é aquilo que a gente fala. Nós temos as nossas escolhas. Temos a nossa verdade, mas e a verdade do outro? E não significa que ele não tem essa essência divina. Sim. Mesmo ele não gostando. Vamos lá, vamos tentar simplificar. A gente gosta de um tipo de música. Vamos lá. Gostamos de música clássica. Aquele que gosta de um samba, se fosse para nós, seria de uma atitude reprovável. Vamos dizer assim. Mas só porque ele gosta de samba, não significa que ele não seja divino. Não, eu acho uma coisa. Isso é uma coisa leve, não tem nada a ver, Eu mas também não pensei aí, eu pensei naquelas pessoas com atitudes. grave, a gente não acha que a pessoa vai ter essência, né? Sei lá, no conceito geral do padrão de sociedade que a gente vive, que eu quero dizer. Então, a gente vê, ó, um exemplo simples, né? Mas isso acontece. Essas são as nossas diferenças. Porque, assim, nós, por o nosso objetivo, a forma como fomos educados, condenamos qualquer tipo de violência, Sim. né? Pela forma como fomos educados, aquilo que escolhemos. Mas as pessoas, muitas vezes, a violência que ela acha que está normal, não é nem a agredir fisicamente, mas quantas vezes você agride com palavras? Quantas vezes você pode agredir com pensamentos, com vibrações? Quantas vezes você pode agredir desejando ao outro o mal, né? E aí você fala assim, nossa, eu não pensei, eu pensei naquele que mata, que faz um monte de coisa de errado. A gente já foi Foi logo para aí. isso, É isso que a gente pensa. né? Mas a gente não pensou naquele que, assim, tá quietinho, mas tá bombando ali, né? De vibrações. Tanto um quanto o outro, aquele também que pratica violência, que faz coisas desagradáveis, também tem tem essa essência divina. Ele só não conseguiu sentir. Como essas pessoas também que agridem dessa forma, através de pensamento, amaldiçoando, fazendo um monte de coisa, também não tem. Às vezes até acredita que tenha, tá? Até acredita, faz todo acha que está no caminho do bem, mas se tivesse, não estava amaldiçoando, né? Tava fazendo outra coisa, né? Deixa eu ver, abençoando, né? Estava levantando as mãos para abençoar. Não tinham parado para pensar nisso, né? A gente vai sempre de um polo a outro, mas sabe onde que está? Muitas vezes as nossas respostas no meio. Porque a gente sempre vai para o extremo. A gente sempre vai no extremo. E se a gente for ver a sociedade em si, é esse meio. Que se encobre, que está totalmente encoberto, né? Vamos dizer assim, vive numa
hipocrisia e a gente ali. O que vocês acham? É que a vida é tão rápida que a gente não para pensar tão profundamente, né? A gente vai logo dos extremos. A gente vai logo para os extremos. É A gente verdade. fala, não se acha bom o suficiente, a gente sempre acha o outro ruim demais, né? A gente vai, assim, eles sempre comentam, os mentores, que na nova Terra a gente precisa trabalhar muito tudo que nos leve ao julgamento, né? A gente não pode julgar o outro. Quando a gente julgar o outro, a gente já vai estar tendo um ato errado. Então, na nova Terra, a gente vai ter que trabalhar muito isso, o julgamento, as nossas crenças, esse tipo de coisa. E o que mais a gente nota hoje numa sociedade ou nesse sentido é o julgamento, né? As pessoas julgam e apontam o dedo, né, para outra no sentido assim, não faz isso, não faz aquilo outro. E se a gente puxasse essa essência divina, se a gente olhasse e falasse assim, né, aquele que faz o bem tem a essência divina, mas aquele que tem o mal também tem, só está fazendo uma opção. Mas na hora que ele tiver maturidade, ele vai conseguir ver. Se a gente conseguir buscar isso, a gente já vai estar evoluindo. Porque o nosso sentimento, né, muitas vezes é do quê? Do julgamento, da condenação, de quando a gente vê, a gente está falando as mesmas coisas que está todo mundo. Né? Todo mundo junto. O que foi, Neuzinha? Falei que tá todo mundo junto. E aí onde que a gente se perde, né? Porque nesse É. todo mundo junto, embolado, o julgamento tá, né? E se a gente não quer ser julgado, por que a gente julga? É. A gente quer ser julgado? Não. Não. A gente gosta de ser apontado? Não. Não, né? Mesmo com todos os dedinhos, todas as delicadezas, eu posso falar? Não. A gente fala assim, não é? Não. Perguntei. Não vem essa sinceridade? Hein? Se não vem na fala, se a gente não, né? Não exemplifica falando, não vem no pensamento, hã? É. A gente não Cara, emite assim, a gente não emite Solta essa tudo. vibração? Hã? Está emitendo do mesmo jeito, só o pensamento. A gente só não fala, mas a gente não vê assim, perguntei alguma coisa? Às vezes eu acho que até na hora que você fala assim, mas ele ainda tem o tempo dele, ele ainda vai aprender, ele ainda vai não sei o quê. De uma certa forma, você tem um sentimentozinho assim de que eu já aprendi, ele ainda tem que aprender, Já fiz, ó, já né? andei. Hein? Eu já andei, né? Ele que... Mas isso daí... Mas eu acho que se não fosse isso, a gente já não estava nem mais nesse plano, né? A gente já estava sendo divino, né? Já tinha aprendido muito, né? Olha, mas nós temos esses negócios, não temos? Quando a gente olha, você fala assim, gente de Deus. Dá uns 5 minutos, né? E a resposta vem. Por isso que está todo mundo no mesmo barco, né? Como diz a minha mãe, como é que é tudo junto e misturado. Mas a gente não vai. Precisamos andar, precisamos andar, precisamos andar. Porque senão
Aí, foi assim, mesmo as pessoas de comportamento sociável reprovável também são divinas, só não conseguem enxergar ainda a luz interior que carregam dentro de si. Tanto quanto nós ainda não estamos despertos para a nossa natureza divina. Nós já despertamos para a nossa natureza divina? Somos filhos de Deus, somos sua semelhança. Estamos na Terra, para quê? Para aprendermos. Vivenciamos essa encarnação quando chegar o nosso tempo, nos despediremos da Terra e vamos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Aceitamos isso, sentimos essa natureza divina, entendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual? A Ou na hora pergunta é, que os perrengues chegam, a gente fala assim, deixa a gente ficar mais um pouco. A gente ainda não terminou o que tinha que fazer aqui. Saber sabe, né? Mas saber sabe, mas estar preparado já é outros 500. É por isso porque tanto nós ainda não estamos despertos para essa natureza divina. Aquilo que a Ana Paula falou assim, a gente já andou, a gente está melhorzinho. A gente já entendeu algumas coisas. Mas essa natureza divina, ela não é a essência ainda. Ela não faz parte. Porque senão a gente conseguiria compreender nessas horas de aprendizado que faz parte da encarnação. a gente Foi tem o isso. conteúdo, né? Não tem o aprendizado, né? Não tem o sentimento, né? A gente tem A gente teoria. está procurando, A gente está procurando esse sentimento, essa sensação, né? A gente tem a teoria, mas a gente não tem A essência. a essência desse sentido. Ó, tudo bem, tá tudo certo. Não tem nada errado. Então vamos vivenciar a Terra enquanto der, e quando terminar nosso espaço na Terra, a gente vai para o nosso aprendizado no plano espiritual. Mas eu acho Ó, que fica um pouco mais fácil, né, Valéria? Fala que sim. Quando a gente está aprendendo aqui, tentando, se esforçando, acho que já vai ficando um pouquinho mais fácil. eu acho Um que pouquinho sim, Ana só. Paula. Não, assim, então, eu Falando acredito que sério. sim, mas assim, falando sério, porque assim, é isso que eu falo, né? Assim, eu sempre fiz um exercício, né, na casa presencial, no sentido assim, eu sou dirigente de curso de médios, né? Então eu sempre falava para os meus alunos assim, pô, vamos para o umbral hoje? Vamos para o umbral, vamos trabalhar no umbral, vamos, né? Vamos trabalhar com as equipes e tal. E eu tinha aluno que falava assim, nem pensar. Não vou, não vou, não vou, não vou. E a gente estava até conversando ontem no estudo, pô, no umbral a gente vai de qualquer jeito. Se a gente vai estar no umbral grosso, no médio ou no umbral do nível, nosso lar é umbral. E todo mundo acha que nosso lar está nas paragens de Maria. Não está, gente. Está no umbral. Só que tem 3 umbrais. E aí, Ana Paula, para vir na sua pergunta, é isso. A gente sabe que a gente vai. A gente não vai morrer. A gente vai viver. A vida é eterna. Nós somos espíritos. Então, se a gente tiver isso dentro de nós, fica mais fácil. Fica mais fácil, sim. Sabe? É doloroso o que você está passando na Terra? É. Mas eu sou energia, eu sou essência. Então vai passar. Vai passar. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu estou melhorando, aí você fala, você está melhorando o quê, Valéria? Né? Eu estava conversando com a pessoa semana passada, eu estava falando sobre isso. Eu falei assim, tudo bem, gente, ó. Eu tô careca, eu tô sem sobrancelha, eu tô sem cílios, mas o meu perispírito tá de boa. Tá lindo e maravilhoso. Então, na próxima encarnação, vai estar tudo jóia, sabe?
O corpo também é assim, também é esquisitinho. Mas ele se recupera. Mas o perispírito tá 10. Então, se você acreditar... Eu ouvi isso de alguém semana Você ouviu isso, passada. né? Ouviu isso. Então, assim, essa é a forma, entendeu? É mais fácil a gente acreditar? É, Ana Paula. Se a gente acredita, realmente é, sabe? Porque, assim, a gente sabe que é a essência de Deus. Então, ele está com a gente. Ele não vai nos abandonar. A gente não vai morrer. O que vai é o corpo, mas o espírito fica, né? Então, assim, as ligações continuam. Então, tá tudo certo. A gente vai reencontrar todo mundo. E a gente ainda brinca, né? Quando a gente trabalha em grupo, a gente sempre fala: quem for primeiro, prepara para o outro chegar. A gente ainda é pestinha nesse sentido, entendeu? Pô, quem for primeiro, pô, arruma um lugarzinho. Aí você fala: vocês ainda têm bom humor? A gente tem que acreditar. E é isso que eu acredito, entendeu? Nessa essência. Porque se a gente não acreditar nisso, a gente vai acreditar no quê? Que a gente vai parar por aqui? Não. Que a gente não tem mais nada para aprender? Sempre tem, né? Como dizem, aprender demais, né? A gente sempre tem. Então, são coisas que eu penso assim. E vocês? O que vocês pensam? Eu acho que pensando melhor, se aqui já é dureza, acho que lá fica mais difícil ainda, porque aqui a gente não tem a lembrança de outras vidas, e acho que no plano espiritual nós vamos ter toda essa vivência, né, de tudo. Aí Você que nós vamos ver acha? que nós melhoremos, se nós melhoramos um pouquinho mesmo. É, porque pelo que tu tá falando, aí a gente vai continuar lá, mas, lógico, no umbral grosso, médio, aí que a gente vai ver se realmente No a umbral gente, grosso, ó, vamos lá, vamos decidir isso. No umbral se a gente, grosso, ó, no umbral grosso, a gente fez alguma coisa para estar no né, umbral grosso? não ter feito nada de tão grave, né, mas Então, acho que no umbral grosso a gente não fez nada até agora, de tão grave. Acho que a gente consegue terminar, Médio. né? Fazer ficar quieto, né? Não aprontar nenhuma, né? Até o final, né? a gente vê o parâmetro pela vida que a gente está vivendo agora, mais ou menos, é isso? É. Ah, O tá. que a gente buscou nessa vida? A gente buscou se evangelizar, a gente buscou ser correto, não é Ai, verdade? Buscou valores. A gente não fizemos nada de mal a ninguém, no sentido de violência, de tirar a vida de alguém, de maltratar, de fazer nada disso, né? Bom, já caminhamos, sim. né? É que eu achava que cada vida a gente vinha com um aprendizado, uma oportunidade para estar se melhorando. Mesmo que a gente já tenha feito alguma coisa assim, mais Ó, pesada, né, ruim, então, aí a gente vou te dar essa oportunidade, você vai vir com essa oportunidade de melhorar, então, mas quando a gente chega lá, a gente lembra de tudo, não só. não, a gente não lembra tanta coisa assim. A gente vai lembrar desta vida, das outras vidas vai indo aos poucos, se a gente tiver condições. Mas principalmente, Silviane, ó, O que eu vivi. antigamente a gente falava assim, né? É, vamos dizer lá, na Idade Média, o homem se sentia ofendido, ele ia lá, matava e estava tudo certo. Hoje a gente já não tem mais esse fator. A gente já não vai e mata. A gente pode até sentir vontade, a gente fala assim, vontade é uma coisa que daí que passa, a gente conta de 1 a 10 e vai tomar um copo d'água e fica quieto. Não é verdade? Quando a gente tem valores, quando a gente consegue assumir as nossas responsabilidades. Então a gente já não tem, a gente já está melhor.
Então, a gente evoluiu. A gente já não Sim, está eu mais homem da caverna. achei que quando a gente chegasse lá, a gente tinha que, tipo, prestar conta não só de agora, mas, tipo, É. vai para um lugar onde você também já teve os seus altos e baixos, né? Então você tem que prestar conta de tudo. A gente não tem que prestar, assim, se você, a gente, né, às vezes existem brincadeiras, fala, São Pedro vai estar lá esperando a gente. Não, ninguém vai estar esperando, quem está esperando é a nossa consciência. É por isso que a gente tem que se resolver é com ela. Se a gente fez algo, resolva-se com a sua consciência. Peça desculpas, se resolva nesse sentido. Entendeu? É você com você mesmo. Deus não é um pai que cobra, Jesus não é um governador que cobra, ele acolhe. Mas muitas vezes a gente se sente devedor. E aí a gente tem que entender devedor por quê? A gente está fazendo o nosso melhor? A gente está buscando o nosso melhor? Então tá tudo certo. É isso que eu consigo fazer. Mesmo quando a Sabe? gente dá uns escorregão, Sim, Silviane, não tem ninguém na Terra, na face da Terra, que não dê escorregões, que levante 100% todos os dias, esteja 100% bem. Você entendeu? Não existe esse ser. É aquela coisa, se a gente vencer a si próprio diariamente, a gente está fazendo a nossa parte. E não é tão simples assim. Muitas vezes a gente tem que vencer as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas inquietudes. Cada um sabe o que carrega dentro de si, não é verdade? Aí todo mundo fala, mas você não fala do ser. Então, a essência está lá, a essência divina. Essência. Uma dosezinha. Se a gente conseguir exemplificar ela diariamente, está perfeito. Mas como diz a Ana Cláudia, muitas vezes eu preciso de força, eu preciso pedir ajuda para que eu consiga viver naquele dia. E o viver naquele dia, ela não quer viver por causa do outro, não. Ela é vencer as dificuldades que ela está tendo. Simplesmente isso. Entendeu? Então, Serena, dona Silviane, tá achando que está passeando por aqui? Bora arregaçar as mangas e trabalhar. Bora. é tão Pedra... merecedor. A gente Pedrão achou. não vai estar te esperando lá com a chavinha falando, vamos, Silviane. Não adianta, tu quer um Pedrão para abrir as portas. Não vai ter. Pedrão não vai estar lá. Tem mais o que fazer, né? Ele vai olhar assim, Pedro? Pedro era o apóstolo que mais, assim, não é que ele era duro, né? Rebelde. Pedro não tinha papas na língua, né, Silviane? Era meio. Pedro era um pouco grosseiro, né? Assim, João não, João era todo delicado, né? Todo, né? Assim, João era muito amoroso, e tal. Mas Pedro não, né? Pedrão. Então assim, ó, não pede não, hein? Senão ele vai te olhar assim, ele vai falar assim, minha filha, bora, 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 bora. Silviane, às vezes os espíritos, quando a gente está trabalhando, dependendo dos trabalhos, né? Assim, se a gente está. Trabalho de sala de radiações, não, mas assim, trabalho de desobsessões, fala, vamos, vocês estão muito parados, vamos, sabe? No sentido assim, sosseguem e sigam o fluxo, por favor. Eles falam assim, chega, né? Assim, chega. Bora. Vocês já divagaram bastante com a minha pessoa. Com o Sérgio, vocês não divagam.
Comigo vocês divagam. Com o Sérgio vocês não divagam, mas com a minha pessoa é uma loucura. Pensar que cada criatura é sagrada em si mesma conduz necessariamente a uma atitude de reverência e respeito pelo outro. Faz lembrar as belezas que moram em cada um. E tal percepção só não me impede de maltratá-lo, como me leva a bem querê-lo. Então, vamos lá, vamos traduzir esse parágrafo. A gente consegue na Terra, agora, nesse momento, ter o mesmo sentimento de bem-querer com todos? Todos que convivem conosco, nós temos o mesmo carinho, a gente consegue ver essa essência divina, a gente consegue ver esse bem. Ou aqueles que nos incomodam mais, a gente consegue, a gente enxerga essa essência divina, ou a gente não enxerga? Hum? A gente consegue ver essa essência divina, a gente consegue ver que esse é um anjo de Deus? Não. Não, né? A gente só, eu não sei, a gente tem afinidade, gosta da pessoa, a gente enxerga tudo isso. Mas aquela pessoa que não bate muito, eu não consigo ainda ter esse olhar. Não que eu vá fazer mal, mas ela tem essa essência. A gente olha com o olhinho fechado. Um olho meio aberto, outro fechado totalmente. É, mas, mas já julgando menos, viu? Antes eu julgava mais. Já Eu acho, olhava assim, acho que fechava os olhos. Agora eu deixo um aberto, estou dando chance, entendeu? Eu acho. Agora, ó, Mas já não te que eu passo, Ana enxergue em Paula. todo mundo. É. Não, não, eu assim, ia falar aquilo que eu já falei, né? Se a gente hoje, eu pelo menos, eu olho assim, caramba, eu acho que ela ainda tem que evoluir, ainda não está no tempo dela, entendeu? Não sei se eu vejo essa essência toda dentro da pessoa, né, nessa situação, mas eu já consigo ver que ela está num tempo diferente, talvez, né? Que ainda está num tempo de um aprendizado, que ainda vai. Isso eu consigo ver. Mas uma essência divina, né? Que eu ainda não percebi isso. Talvez agora eu comece a reparar se eu consigo ver mais isso nesse tipo de pessoa, né? Sei. Então, assim, isso faz a gente tratar, mesmo que a gente não queira, isso faz a gente tratar as pessoas de formas diferentes, né? Diferente, não tem jeito. Acho e a que gen- talvez e a isso hora que enxergar essa essência em todo mundo, talvez aí eu consiga tratar todo mundo igual em relação a sentimento às pessoas, né? Não sei. a gente ainda tem essa dificuldade, né? Ah, Tem. sim. Né? A gente tem, eu falo assim, a gente tem a turminha que a gente gosta, né? Que temos uma afinidade, né? Que tudo é lindo e maravilhoso, mesmo quando a pessoa pisa na bola, mas a gente, é lindo, maravilhoso. Ela não estava no bom dia, né? Quando a gente gosta, a gente fala isso, não estava num bom dia, estava nervosa, estava de TPM, né? A gente tem a desculpa, não tem? Sim, Tem. Agora, se a gente já não bate não adianta. essa Põe essência, fogo. a gente põe fogo. Aí a coisa desanda. Mas tinha que falar, né? A gente fala, né? Tinha que falar, né? Tinha. É verdade. Então, Acho é que aí onde que a gente nota, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Porque a gente é aquela coisa do julgamento, né? Do julgamento e da condenação. é isso que eu ia falar. Acho que a gente não vê tanto a essência, mas às vezes a gente talvez agora julgue um pouco menos a pessoa que a gente não Sim. tem
afinidade. Talvez. É o que eu percebo mais nas atitudes hoje em dia. Eu consigo, É, quando eu estou julgando, eu falo, epa, quem é você para ficar julgando? Aí você já dá uma policiada. Não que eu não vá pensar, mas eu falo o fato da gente reconhecer a ação que nós estamos fazendo. que a gente Aí, também erra, é, muitas vezes eu também. Sabe? Desculpa, pode falar, pode falar. Que às vezes a gente também escorrega, né? Então a gente não. É. Não, e assim, em relação a essa coisa do julgamento, o que eu sinto também, não sei se vocês sentem isso, é que antes, quando eu julgava, eu tinha uma sensação, um sentimento de uma coisa ruim ruim. em mim. Agora não. Não sei qual seria a palavra que eu poderia dar, o que eu sentia, vai, vingança, é, raiva, não sei. Mas você julga e ao mesmo tempo você fica, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, eu não faria, né? Alguma coisa nesse sentido. Tinha esse sentimento. Hoje, além de tentar não julgar, né? E eu acho que eu julgo menos hoje, eu já tenho uma sensação dentro de mim de, vamos dizer assim, de um alívio em relação a isso. Não existe essa coisa, assim, pelo menos não da forma como era, né? Mais intensa, mais forte. Hoje, talvez, se existir, que eu não tenho reparado, essa sensação, mas se existir, ela é de uma forma muito pequena. Então, eu acho que isso também é interessante, que ao mesmo tempo que a vibração para o outro está indo melhor, né? Porque a gente não está julgando, isso também está vindo, está refletindo uma vibração melhor em mim, né? No Entendi. Não sei se me fiz entender, mas eu sinto isso também em relação ao julgar o outro. É bem interessante, né, quando a gente começa a parar para pensar, né, refletir sobre isso, né? Se a gente está julgando, se a gente está condenando, se a gente só está olhando, né? Se a gente parou de emitir pensamentos, sensações, né? É bem interessante, né? Se a gente começa a se olhar mais, será que eu estou fazendo igual? Uhum. O quanto que eu estou fazendo igual? Será que eu faço igualzinho? Eu penso nisso, porque dizem que o outro reflete aquilo que a gente é, aí eu fico pensando, nossa, será que eu sou assim também? Você pergunta para você mesmo? E as respostas? Né? Depende do dia. Não, eu falo assim, nossa, eu tô jogando aquela pessoa, mas, né, aí eu penso, né, mas falam que a gente reflete o que a gente é, então eu também não sou nenhuma pessoa que se cheira, então eu não posso, tenho que melhorar, né, não posso julgar tanto aquela pessoa, porque e se eu for assim também e não enxergar ainda isso, né? Às vezes Eu eu fico. sempre pergunto assim, o quanto que eu tenho disso daí? Eu começo a pensar, o quanto? Quando começo a ver o quanto que é meu, então aí eu fico, né? E aí eu tiro a pessoa e fico, o quanto que é meu, né? Aí eu vou buscar, vou refletir sobre os meus sentimentos. A pessoa só me alertou. Fica um Quanto que é meu? estralinho na cabeça falando, ai, mas será que você também não é meio assim, por isso que tá, sei lá, ou atraindo, ou refletindo, alguma coisa. É. Ó, o mesmo Deus que habita em mim também habita o coração do próximo. Esse olhar nos levará à conclusão de que não existe separação entre os homens. Por isso, tudo aquilo que fizermos ao próximo, estaremos fazendo também a nós mesmos. O reino de Deus, o objetivo maior da mensagem de Jesus, nada mais é do que esse estado de espírito em que os homens se veem e se tratam como irmãos uns dos outros.
Jesus ensinou isso para a gente há mais de 2000 anos. E aí? Muitas vezes aquilo que a gente estava conversando, a gente olha o nosso próximo, mas não é teu próximo. É aquele. O próximo, se tiver afinidade, tiver meu coraçãozinho bater por ele, é meu próximo. Né? Aí eu vou ajudar. Mas se ele fizer algo que eu não goste, ele não é meu próximo. Não é assim? Mas até aqueles que a gente tem afinidade, às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, Mas que aquele difícil. mas aquele que a gente tem afinidade, Silviane, a gente arruma umas desculpas. Mas às vezes Ah, a gente fica, Deus, que pessoa difícil, por que que ela torna tudo mais difícil? Ela torna, né? Não eu, mas ela torna mais difícil. a pessoa torna mais difícil, né? Eu sou uma essência de Deus, estou aqui, zen. Mas a pessoa torna tudo mais difícil, não? Não seja ela, né? Seja eu, é aquilo que eu falei, às vezes eu fico pensando isso, falei, meu Deus. E aí, gente? É assim? Ficou mudo. Sumiu o som. Vamos ver aqui, Gabizito. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Gabi chegou, voltou. Pronto. É só olhar para ele. Só olhar para ele. Gabrielzinho. Ei, gente, é assim mesmo? Hein? Aquele que bate no nosso coração, então tá tudo certo. Aquele que não bate, fluxo segue. Então, mas é aí que a gente tem que aprender, né? Porque o que bate é mais fácil, né? A gente tem que aprender a lidar com as dificuldades ali. Por isso que eu acho que Então, assim, se a gente for seguir Jesus, tem uma passagem de Jesus que ele fala muito assim: se a gente já não fizer desejar o mal, não fizer o mal a essa pessoa que a gente não interage no 100%, não emitir pensamento, não emitir vibrações, já é uma grande coisa. A gente pode não fazer o bem, mas a gente também não está contribuindo para o mal, até a gente conseguir evoluir e conseguir fazer o bem, né? Porque ele fala que a gente não vai conseguir amar da mesma forma aquela pessoa que te faz o bem, que é carinhosa com você, que segura nas suas mãos, que está ali. Você não vai conseguir amar essa pessoa dessa forma, da mesma forma que aquele que te agride, que te aponta um monte de defeitos, que está ali te magoando, que muitas vezes te traz marcas que não te fazem bem. Entendeu? Você pode Então, entender. Você pode entender. Tá, isso já dá um alívio, né? porque assim, você não vai conseguir amar, porque você vai estar sendo hipócrita. já dá um Você não vai, alívio em saber que não preciso amar igual. Tá você não vai. ótimo. Eu só Porque você não não consegue. desejando mal. Então, Já não, que ótimo. Jesus fala isso numa das passagens do Evangelho. Ele falou assim: o certo seria você amar. Porque aí você vai estar evoluído, você conseguiu perdoar, você conseguiu compreender que a pessoa não está bem, não conseguiu evoluir, ela vai evoluir, então você vai conseguir compreender tudo isso. Mas se você não conseguiu, significa que você também tem os seus limites.
E se você for fazer, não é verdadeiro. Né? Então você precisa, assim, o amor é verdadeiro. Então você não pode falar da boca para fora que você ama uma pessoa, mas você não sente isso. Né? É aquilo que eu estava falando, né? Quando você gosta de uma pessoa, quando você ama, quando você tem um sentimento de amizade, você olha nos olhos dela, você sorri com os olhos, você quer estar do lado, você quer estar um monte de coisa. E você não tem isso com a pessoa, dependendo é indiferente. Gente, eu tô aqui, tá? É que faltou luz. Faltou a luz. Botou. Voltou a luz. Aqui em casa também faltou. Faltou luz. Entendeu? Então, se a gente conseguir compreender tudo isso, já alivia o coraçãozinho. Com certeza. Alivia mesmo. Sabe? Um dia nós vamos conseguir. Um dia. Numa encarnação. Mas por enquanto, não. Por enquanto, eu acredito assim. Dá para conseguir? Me responda. Dá para Né? conseguir? Nessa, Nessa? Eu não sei se todas as vezes, todas as horas, mas que eu acho que dá. Dá para não sentir pensamentos ruins, mas É. acho que sentir também toda essa bondade, acho que ainda não. Foi o que eu falei aquela hora, senão seria tudo divino, né? A gente não estaria aprendendo aqui, né? Não, porque senão seria todo mundo lindo, maravilhoso, né? A gente conseguiria, nossa, as pessoas são. E todos nós temos um lado luz, mas temos o lado sombra. Todos nós. Nós conhecemos o nosso lado sombra? Às vezes eu nem me reconheço. Né? A gente conhece o nosso lado luz? Também Nem conheço. Não. Né? Como que é? Tem um autor, o Adenoé Novaes, que ele fala assim para a gente, como que é? Que médium é bipolar. Tem uma bipolaridade. Ele fala, ele tem os livros dele. E aí, assim, depende, né? Depende do dia, né? Depende de como que a pessoa, né? Aí, assim, a gente tem a Margarete também, que fala, a gente fez um curso de defesa psíquica com ela, que ela fala que todo mundo, a palavra é neutra, né? Então, assim, a gente que dá o tom, né? Então, assim, se eu não gosto de você, eu posso estar falando um monte de coisa, tal, mas você que está dando o tom. Então, é a tua análise. Pode ser? Pode. Né? Pode ser. Né? Porque tem coisas, né, que a gente fala, né? Tá todo mundo conversando, e é aquilo que eu disse, né? Se é um amigo, a gente não se sente ofendido, mas se é aquela pessoa que a gente não gosta tanto, a gente já vai se sentir ofendido, né? Por quê? Porque a gente deu o tom do quê? Do sentimento que a gente tem dentro da gente. A gente não tem afinidade, então. E às vezes a pessoa está falando a mesma coisa que aquela que a gente gosta. Que a gente gosta e fala assim, nossa, o conselho foi demais, foi o bárbaro. Amiga, como você gosta de mim? E a outra falou assim, meu Deus. Então a gente deu o tom. A gente colocou o quê? O sentimento que nós temos. E esse sentimento é legal? Por que a gente tem esse sentimento? Esse sentimento que a gente sente é nosso, é de quem? Né? Ela me provoca, é onde que a gente precisa, talvez, parar para pensar. Quanto que eu tenho disso dentro da gente? Fazer esse exercício.
Eu tenho tanto. Não, não tenho. Estou fazendo vocês pensarem hoje, hein? Primeira reunião do ano, já estou fazendo vocês pensarem. Então, para a gente encerrar, toda vez que você acordar, olhe-se no espelho e, com bondade no coração, diga a si mesmo, namastê. Quando encontrar alguém, mentalmente faça o mesmo, desejando que aquela pessoa seja envolvida pelas bênçãos divinas. Um simples namastê, quando dito de coração, pode curar muitas vidas. Porque o ato do amor, o amor cura. O amor cura o físico, o amor cura o emocional, o amor cura o espiritual. Quando a gente sente o amor, a gente se sente mais forte, a gente se sente mais acolhido. Um amor que a gente sente diariamente é quando nós estamos fazendo as nossas orações para Maria, não é verdade? Toda vez, todo dia, quando a gente ora e pede para que Maria esteja ao nosso lado, no nosso lar, a gente não sente esse amor? É o amor Sente. que nos sustenta, não é verdade? É o amor que nos sustenta, é o amor que nos dá esse fortalecimento. E é aquela coisa, né? Se a gente começa o dia nos abençoando, né? Nos olhando e nos abençoando, né? Trazendo essa força divina dentro de nós e abençoando as pessoas, né? Ele fala aqui para a gente fazer mentalmente. Porque se a gente for fazer mostrando para as pessoas, isso que eu falo, né? Não teria nada demais, né? Se a gente colocasse todo esse sentimento na rua, falasse para as pessoas, não é verdade? Mas, assim, talvez a gente seja julgado, né? Vai falar, Ah, tá, fica doidinha. Mas é um bom dia também, né? Se a gente fala É, um bom dia de coração, de né? coração. É, É. mas tenha um lindo dia. Aqui no meu condomínio, faz tempo, né? Faz o quê? Faz uns dois, 3 meses, né? Que eu não saio. Assim, para andar. Mas tinha uma menininha, ela tem o quê? Acho que uns 1 ano, 2 anos, no máximo, assim. E ela ficava na porta da casa dela e ela falava assim: Oi, bom dia, Ai, que bonitinha. oi, bom dia, oi, bom dia. E aí ela ficava ali o tempo inteiro, assim, né? E teve um dia que ela saiu correndo, né? E ela veio para os meus braços, né? E eu estava operada, então eu não podia pegá-la. Aí o Sérgio pegava, ela dizia que não, ela queria que eu pegasse ela, né? Aí passou bastante tempo, ela sempre mexe com a gente, aí o pai dela ficava horrorizado, né? Ela falou assim, meu Deus, ela mexe com todo mundo, né? E ela mexe com todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Aí, assim, né? Aí, outro dia, a mãe dela me encontrou, né? E ela veio correndo. Aí eu falei assim, não, é que a tia ficou dodó e tal, né? Aí ela ficou assim, me olhando. Aí a mãe dela, mas você tá melhor, né? Eu falei assim, tô, né? Eu tô melhorando. Aí ela falou assim, não vi mais, não vi mais. Ela falava assim, não vi mais. Ela não tinha me visto mais. Aí ela passa pela minha casa, ela olha assim. Então, assim, esse é tipo de uma. Querer, eu falo, né? Criança tem esse olhar, né? Esse olhar meigo, esse olhar puro, no sentido de levar essa alegria, desse bom dia que enche, né? O coraçãozinho de cada um de nós. E nós podemos fazer isso, né? Dar esse bom dia, fazer o nosso namastê, abençoar as pessoas, né? Abençoar as pessoas, né? Fique com Deus, vai com Deus, que Deus te proteja, que Jesus te ilumine, né? Por quê? A gente sente vergonha disso? Eu não. Então, bora abençoar.
né? Bora a colocar esse sentimento, né? Desejar o bem, essa corrente de luz, num bom dia, mas abençoando, Sim. né? O que vocês acham? Estão muito quietos. Não, é isso mesmo. Sérgio, eles estão com saudades de ti. Estão te esperando semana que vem para tu fazer um Verdade? monte de perguntas, Sérgio. Eles gostam de alguém que esquente a cabeça deles, é isso? Isso, Sérgio, isso. Essa Valéria. Faça bastante perguntas, Sérgio, semana que vem. Quando a gente uma fogueira. Olha, se for fogueira, eu tô aqui te abençoando. Abençoando. Estou te abençoando, me chamando de fofoqueira. Não sei, não. Eu sou sincera, Sérgio. Você está Semana que vem. pondo fogo no parquinho do Sérgio, para ele ficar perguntando para a gente. Sé. Sé faz todas as perguntas, Sé. Faz. Todas. Faz Eu mal todas. acabo de pensar uma, ele já está perguntando a outra. Eu falo, meu Deus, mas é bom. Bom, Mas se a gente não pensa naquilo que a gente está escutando, a gente perde a oportunidade de crescer com aquilo, não é verdade? Então, olha, Tá vendo? Eu não estou sendo fofoqueira, estou ajudando na evolução do grupo. ó, tá vendo? Na evolução do grupo. Veja como eu amo vocês. Opa, nós te amamos. também. Ó, um monte de amorzinho assim. Mas Bom. a semana que vem eu vou querer ver as perguntas, Sérgio. Estou até com medo. Ai, meu Deus. Acho que eu vou ter um compromisso. Aquele compromisso. Que compromisso tu vai ter, Silvane? Acho que eu vou ter um compromisso. Silvane. Olha, Pedrão vai te esperar. Pedrão vai te esperar com as chaves. Olha lá. Não vou fugir, né? É. Vamos lá, então. O grupo, o grupinho. Então, vamos lá. Vamos abençoar todo mundo. Mas vamos nos abençoar diariamente. E nesse instante, nós vamos agradecer. Agradecer muito essa espiritualidade amiga. Por esta reunião, por este acolhimento de amor. Que todo esse aprendizado, toda essa troca possa ser levada a todas as pessoas que necessitam serem acolhidas, receberem o amor, a fé envolvendo a cada irmão, vibrando intensamente pela terra, essa terra bendita e abençoada que nos acolhe, fortalecendo o nosso Brasil de luz, de amor, fortalecendo todas as pessoas que estão passando pelos problemas das enchentes, das chuvas. Nós vamos assim, nesse instante, sentindo toda essa vibração de luz e de amor a envolver os hospitais, as alas onde as pessoas estão acamadas, as alas das UTIs, todas as UTIs sendo iluminadas, fortalecidas. Nós vamos vibrando, pedindo essa espiritualidade que adentre o nosso lar, que abençoe todos os nossos entes queridos que convivem conosco, que possamos fortalecer o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual, e que tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor e de muito fortalecimento. E que possamos sentir
as bênçãos dessa espiritualidade de Jesus, de Maria, de Deus Pai, nosso Pai Criador, que nos envolve, nos abençoa e nos fortalece. Graças a Deus, graças a Jesus.